Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Live FJ. Hoje eu estou aqui com o Michael e com a Ana Beatriz, que vão compartilhar um pouquinho da história deles com a gente, tá bom? Lembrando a todos que o Mega Help já está chegando. A gente já está distribuindo os convites para os jovens, para que eles possam participar do maior evento de valorização da vida que acontece aqui em São Paulo, no distrito do AMB. Vai ser no dia 6 de setembro, quer dizer, um pouquinho mais de um mês. Eu já estou falando com antecedência para você colocar aí na sua agenda, no seu calendário, não marcar mais nada. Aquela tarde é para você participar conosco desse mega evento. A gente vai ter o Mega Talk, que é aquela palestra que com certeza ajuda os jovens que vão estar lá. A gente vai ter o Mega Voz, que é a competição musical, vai ter o Mega Quiz escolar, tudo mega, o mega sorteio de prêmios, então você não pode perder, tá bom? 6 de setembro, no Distrito AMB. A gente vai ao intervalo rapidinho, se você não conhece ainda o Força Jovem Universal, você vai dar uma olhada nesse vídeo, você vai entender um pouquinho mais sobre quem nós somos e o que nós fazemos, aí na volta eu vou bater um papo com eles, tá bom? Aliás, o Mike tem algo especial aqui para contar para vocês, não só a transformação que aconteceu na vida dele, mas o que aconteceu com ele agora, nesses últimos dias. Muito importante para você que é jovem. Sai daí não que a gente já volta já já. Está chegando o maior evento de valorização à vida. (6 de setembro, às 14 horas, no Distrito AMB. Se preparem. Esporte, cultura, entretenimento e toda informação de última hora para deixar você bem informado de tudo o que acontece na FJU. Fique por dentro, se inscreva no canal oficial no YouTube Força Jovem Universal e ative o sino das notificações. Plantão FJU. Não somos só notícia, somos história, junto aos fatos, mostrando a verdade na sua verdadeira essência. Como seria ser recebido por alguém que entende você? E se esse alguém te mostrasse um caminho novo, na contramão de para onde você está indo? Você sabe o que é um atalaia? É aquele que vigia, que observa, que alerta o seu próximo. Porta de entrada, aquele que acompanha, chame do que quiser, mas na verdade os atalaias são os experts do FJU. Eles não só te recebem, mas te guiam, te mostram o que há de melhor por aqui. Muitos jovens chegam à igreja em busca de orientação e apoio, mas frequentemente se sentem perdidos e sem direção. E é aí que o atalaia faz a diferença. Os atalaias estão aqui para te mostrar que no FJU você encontra tudo o que precisa. Recepcionar, acompanhar,
ensinar e instruir os jovens em como andar nos caminhos da fé. No FJU, acreditamos no potencial de cada jovem. E o Projeto Atalaia está aqui para mostrar tudo isso de perto. Sempre atentos, enxergam o que ninguém mais vê, porque o Atalaia é a visão do FJU. Vigiar, avisar, Anunciar, cuidar e salvar. Assim, o Atalaia cumpre o ID do Senhor Jesus. Então vamos lá, a gente está de volta, lembrando a todos e que daqui a pouco, às 7h30 da noite, a gente vai ter aquela reunião do Algo a Mais. Aliás, semana passada foi muito interessante, porque eu dei um papel para os jovens e para as jovens para escolherem, escreverem as 5 características que eles gostariam de ver no seu parceiro ideal, sua futura esposa, futuro marido, e 5 coisas que eles não queriam de jeito nenhum. Olha, eu dei muita risada quando eu li a lista lá de muitos deles. Não sei o que você escreveu. O que você escreveu, Ana? Fala pra gente aí. O que você escreveu lá? O que você quer ver no seu futuro marido? A primeira coisa que eu coloquei foi um homem de Deus, então cheio do Espírito Santo. Não lembro a ordem muito bem, mas eu pedi um homem responsável, carinhoso. Então, responsável, carinhoso, de Deus, né? Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Pedi também bonito. Bonito. E pedi alguma outra característica que eu não me recordo. E aos que eu pedi que não seja, que ele não seja mentiroso, irresponsável também. Não me lembro tudo, bispo. Mas tem coisa que você não quer nele, né? Tem coisas várias que... coisas. Aliás, você teve experiências de relacionamento que não foram legais. Sim. Não é isso? Ela vai contar pra gente daqui a pouquinho, mas só lembrando a todos, no Algo a Mais a gente faz aquela... Algo a Mais, é uma reunião diferente para os jovens que querem desenvolver, crescer, aprender. E é um assunto que sempre aborda a necessidade do jovem. Então, como eu falei, na semana passada a gente falou sobre a vida sentimental, né? Que não tem nada mais importante do que isso depois da nossa salvação. Primeiro é Deus, primeiro você colocar Deus acima de todas as coisas, mas depois disso é o relacionamento, é a vida sentimental. Por quê? Porque ela pode prejudicar a salvação. É muito fácil a pessoa acabar se afastando de Deus quando ela se envolve com a pessoa errada, né? A pessoa fica muito vulnerável quando ela está passando por um problema sentimental, traição, solidão. Então, é muito importante que você case bem, porque a vida sentimental, ela ajuda você a manter a vida espiritual. Não é que você não possa ter uma vida espiritual boa se você não tiver ninguém, não é isso. Mas ela ajuda, né? É o cordão de 3 dobras, que é muito difícil de quebrar, muito difícil de arrebentar, que é Deus, o homem e a mulher. Então, por exemplo, quando você está ali meio triste, desanimado, aquela pessoa de fé vem, te levanta, ela te ajuda. Quando você está desviando para o lado errado, a pessoa vem e te corrige, ela te coloca no prumo, quer dizer, ela serve. Tanto é que a mulher é auxiliadora, que é igual o trabalho do Espírito Santo, que nos auxilia também. Então, é muito importante que as suas escolhas sejam certas, que a sua escolha seja certa. Por isso que a gente falou na semana passada sobre isso. Convidamos para a Terapia do Amor, que foi muito, muito legal, quinta-feira passada, que foi a noite do sim. Se você não esteve, esteja nessa quinta, então, para participar. Vale a pena você aprender. Então, daqui a pouco, às 7h30 da noite, a gente vai estar junto e misturado aqui na reunião do Algo a Mais, na Avenida Celso Garcia, 499, no Brás, bem do ladinho do templo. A gente se reúne na Catedral do Brás, tá bom? Então vamos lá, Ana Beatriz, já que você falou o que você queria no homem, o que você não queria, eu imagino que já ter tido experiências ruins aí, né? Muitas. Conta pra gente a tua história. Então, bispo, tudo começou quando na minha infância, eu sofri 2 assédios, né, de pessoas da família. E eu não entendi isso mais pra frente. Qual lá, idade você tinha, você lembra? por volta dos 4 anos.
E mais pra frente eu comecei a ter relacionamento muito cedo. Então, com 13 anos, eu já conheci uma pessoa e ali eu já me entreguei e comecei a namorar. Com quantos anos você falou? Com 13. 13. Isso. Mas nesse meio tempo, antes de eu conhecer, eu já tive acesso à pornografia. Então, eu entendo que foi, sim, um estímulo, né? E aí, acabei conhecendo, tendo acesso. Então, Como? Com 13 anos, assim, você tem pai e mãe juntos, eram separados? sim, juntos. Mas acabei encontrando, em um certo momento, nas coisas deles, um DVD. E ali já me despertou curiosidade. Seus pais? É. E aí, acabou despertando curiosidade, né? De vir. Você vê a responsabilidade dos pais, né? Exatamente. Tanto que depois, eu abri com a minha mãe, ela ainda falou, isso daí é coisa do seu pai, eu não gosto, já falei pra ele, enfim. E aí eu tive acesso, então isso foram estímulos, então com 13 anos já conheci uma pessoa, logo já me entreguei. Essa pessoa também, inclusive, gostava, né, de também assistir esse tipo de conteúdo. E então, daí pra frente, fiquei com ele 3 anos, depois já conheci outra pessoa, também namorei. Mas com 13 anos você namorava? Pois é, foi muito. E seus pais precoce. sabiam disso ou não sabiam? Sabia. E eu era muito assim, quem me olhava não achava que eu tinha mais, né? Que eu tinha, sei lá, uns 16 anos. Que aí eu já comecei a fazer curso fora. Então, comecei a pegar ônibus sozinha. Acabei conhecendo ele. E ele tinha no quantos curso. anos? 18. Ele tinha 18 anos, você 13. E aí ele acabou que, com o jeito dele, acabou Quer dizer, na conquistando. verdade, era pedofilia, né? Ele era mais velho, maior de idade, você criança. Né? E aí acabou que conquistou a confiança dos meus pais e, como primeira filha, acredito que teve uma certa imaturidade ali deles de já ter liberado, de dormir em casa. Então, já logo acabei me envolvendo bem cedo com ele. E dali veio o segundo relacionamento, que fiquei ali 1 ano. Mas o que pegou mesmo, assim, que me deixou bastante marcas foi o terceiro relacionamento, que aí eu fiquei 5 anos com essa pessoa. Eu sofri muito abuso. Quer dizer, você começou a namorar com 13 anos, então. Ficou quanto tempo com o rapaz? Fiquei 3 anos. E não deu certo. Não. Aí foi para outro, também não deu certo. O terceiro também não deu certo. Também não. Né? Então, é aquilo que a gente fala, né? Aliás, eu falei isso na semana passada. Para que começar tão cedo? Né? Com 13 anos de idade, você ia casar quando? Pois é. Né? Então, a chance daquilo ali, de ficar ali, você vai ficar namorando, vai ficar conversando, vai ficar fazendo besteira. Até quando? Como é que esse rapaz ia casar com uma menina de 13 anos? Nem poderia casar. Então, para que começar tão cedo? Para quê? Então, você foi ali, usou, foi usada e não deu em nada. Né? Foi tempo perdido, aqueles relacionamentos ali. Exatamente. Né? E esse período que eu fiquei com ele, aquilo poluiu muito a minha mente, porque eu pegava conversas com outras meninas, pegava ele acessando conteúdos né, de outras mulheres, e aquilo foi me deixando muito frustrada. Acho que você fazia também. Com a pornografia fazia Sim, também. Sim, Né? E aí, tanto que com algumas brincadeirinhas dele, ele começou a brincar com algumas coisas, meus pontos assim físicos, então aquilo ali também mexeu comigo, depois de muitos anos que eu vi, que aquilo ali foram traumas que foi deixando, porque eu tinha complexo, né, com a minha aparência, com coisas que as pessoas falavam, imagina, você não tem isso, daí foi coisa... Que é a pornografia. Né? Também. Por exemplo, o rapaz vê aquela atriz pornográfica, vê aquela boneca inflável, né? E ele pensa que todas vão ser assim. Aquilo ali é o modelo que ele coloca na cabeça dele. Eu quero uma mulher assim. Eu quero desse jeito, que faça desse jeito. E aí, quando ele não encontra aquilo ali, então ele vai se frustrando. Ele fica exigindo coisas da mulher que não são coisas naturais. Aquilo ali é um conteúdo irreal, não é real. Então, são filmes que são feitos, são vídeos que são gravados exatamente com o propósito de ganhar dinheiro, de chamar a atenção das pessoas, que não é o natural, o que acontece entre o marido e a mulher. Então, aquilo ali vai gerando uma expectativa no rapaz, ou então na mulher, que não é real. E aí ele vai querer cobrar aquilo ali. Então, eu com certeza comparava você, olha, você é assim, você é assado, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito, e não tinha como competir com as bonecas infláveis, né? Pois é. Não, e eu lembro, você falou aí, eu me lembrei que ele tinha coisas que ele fazia, eu fazia. Por exemplo, faz bronzer artificial, que eu gosto. Ou usa esse tipo de roupa, ou faz isso daqui. Que ele via na pornografia. Pra querer projetar aquilo em mim, né?
Então, isso muito cedo, né? Porque com 13 anos eu conheci ele, fiquei aí os 3 primeiros anos, assim, de namoro, ainda muito nova. Acabou colocando esse tipo de coisa, assim, dentro de mim, né? E aí, o segundo relacionamento passou, foi 1 ano. Não tem muito, assim, muita vivência. E aí, o terceiro relacionamento que veio aí, alguns traumas de abuso psicológico, porque ele morria de medo de eu trair ele, então ele me ameaçava. Ele falava coisas, assim, tenebrosas pra mim. E depois de um tempo eu descobri que ele era assim porque ele me traía. Então, descobri muitas traições. Esse relacionamento Normalmente quem trai tem medo de ser traído, né? Exatamente. Suspeita de tudo porque, na verdade, está fazendo e acha que os outros estão fazendo com eles também, né? E nesse relacionamento ele não se dava bem com meus pais e vice-versa. Então, teve situações até dele brigar de soco com o meu pai. Teve também uma situação em uma festa, que eu acho importante até pontuar, que a gente foi para uma festa juntos e foi com uns amigos, né? Eram amigas da minha parte, não da parte dele. E aí, um certo momento, ele era tão ciumento, né? Que ele falou, vou no banheiro, vamos comigo, você me espera na porta. Fiquei esperando. E aí, eu esperando, saiu 2 rapazes e mexeu comigo, né? Passou a mão em mim. Quando eu olhei, era um dos rapazes que estava com a gente. Quando ele saiu em seguida, ele já saiu perguntando, alguém mexeu com você? Aí eu, e agora, eu falo ou não falo? Porque eu pensei, eu acho que ele viu e tá me testando, se eu não falar, ele vai brigar comigo. Aí eu falei, mexeu. E foi aqueles meninos que estavam lá com a gente. Aí ele fez eu ir atrás, não foi nem ele que foi querer. Ele, você não vai falar nada, você não vai fazer nada? Eu falei, não, vou. E aí eu fui. E aí as moças que estavam com eles acharam que eu estava querendo arrumar intriga. E aí partiram para cima de mim para querer brigar. Foi uma briga, uma confusão enorme. No dia seguinte, a mãe de uma delas veio no estabelecimento da minha mãe me ameaçar. A gente teve que chamar a polícia. E depois de um certo tempo, em uma vigília, né, que teve, que minha mãe já estava indo para a igreja mais firme, né? Eu não ia nessa vigília. E aí, com uma briga, com um desentendimento que eu tive na época com esse namorado, eu acabei indo. E quando eu cheguei lá, minha mãe imediatamente manifestou, quando teve a oração forte. E o demônio que estava falou para mim que não era para eu estar lá. E aí foi quando ali na libertação descobriu que elas tinham feito um trabalho para mim. Então, você vê, tudo começou lá naquela noite, naquela confusão com essa pessoa que eu tava, que ele... Tudo dele, ele tinha a cabeça muito poluída. Então, tudo pra ele eu tava traindo, eu ia trair, eu tava ali enganando ele. E foram esses 5 anos assim, de... Quer dizer, não eram relacionamentos saudáveis, né? O que você conseguiu tirar de bom desses 3 relacionamentos? Nada. Absolutamente Então, nada. foram 3 anos com um ano com o outro, e o terceiro, quanto tempo? 5. 5 anos? Entre idas e vindas, né? 5 anos? 5 anos. Então foram 9 anos de relacionamento. E você não consegue tirar nada de bom. Não. Então serviu para quê? Só pelas bagagens, né? Não é? Quer dizer, você vê, ela ficou se relacionando durante 9 anos com 3 rapazes diferentes. Tirou nada de bom. Nada. Nada que ela possa falar assim, isso aqui eu quero guardar para sempre. Isso aqui é muito bom, memória. Não teve nada de bom. Então foram tempos perdidos. Enquanto você estava com esses rapazes que eram errados, como é que o certo poderia vir? Pois é. Não é verdade? Como é que você poderia encontrar a pessoa certa quando você estava envolvido com pessoas erradas que não iriam te trazer nem bem, né? Sim. Mas na época você também era a pessoa errada, né? Você seria a pessoa errada para a pessoa certa, né? Sim. Porque você também não conhecia Deus nessa época, né? Não. Minha mãe até me chamava, né? Eu até ia algumas vezes para a igreja. Em um determinado ponto, assim, uma época eu cheguei a me batizar, na verdade, só tomei um banho, porque não peguei firme com Deus. Quando eu entendi que com Deus é sim, sim, não, não, que aquilo tudo que eu vivia não agradava a Ele, eu quis ir para o mundo. Eu literalmente virei as costas para Deus e falei, não tô pronta, né? Que é o que as pessoas falam, quando eu estiver pronta, eu me batizo. Eu ainda falava, logo na minha vez, na minha juventude, não quero curtir. E fiquei, né? Então, quando você terminou o terceiro relacionamento, você nossa, desandou me senti... mesmo. O que você fez? Eu falava que não era término, era uma libertação, porque aí eu me sentia assim, livre para conhecer tudo que eu não tinha conhecido, não queria saber de Deus, então fui atrás do mundo.
E aí conheci pessoas, porque até então minha mãe ela sempre me privava muito de sair, de conhecer pessoas, e, né, enfim. E aí na primeira oportunidade que eu tive, já saí, já fiz amizades, aí conhece uma pessoa, conhece outra, e os convites vêm, né, para festas. Até então eu já conhecia a bebida, e com esse último namorado ele me apresentou a maconha. Então, no mundo, eu conheci mais coisas, né? E a graça é essa, é você sair para dançar, para festejar, para beber, e não beber ali moderadamente, mas beber realmente para se embriagar, para sentir alguém, para ter coragem, né? Para ter assunto, para se envolver ali com as pessoas, porque todo mundo faz isso, você não vai fazer? Então, acabei conhecendo algumas, né, substâncias e fiquei aí por um período de uns 3 anos freneticamente a um ponto de largar a faculdade, largar o trabalho e viver só de festa. Porque aí foi com amizades que eu descobri que a minha beleza me fazia chegar a lugares, por exemplo, camarote, a não ter que pagar nada. E aí depois eu entendi que isso era uma prostituição, porque eu acabava vendendo meu corpo a troco de uma noite, bebida à vontade, drogas, sensações. Quer dizer, você disse que largou o trabalho. Então, como é que você conseguia isso? Era com relacionamentos? Não entendi. Você disse, teve que largar a faculdade, largou o trabalho. Então, como é que você ia para as festas? Como é que você pagava essas coisas tudo? Então, exatamente. Era a maioria das vezes as pessoas os homens, né, que acabavam pagando tudo. E às vezes eu pedia ajuda para minha mãe para uma coisa ou outra, mas na maioria das vezes era os rapazes, né, que acabavam pagando tudo. E aí continuou se envolvendo com pessoas? Sim. Aí foi uma promiscuidade, assim, sem fim. Então, conheci muitas pessoas, não namorei com mais ninguém sério, mas fiquei me envolvendo. Também cheguei a me envolver com mulheres, não fui muito a fundo, já foi bem perto de eu me converter, mas o que tinha, assim, de oportunidade, eu estava ali junto, estava topando, e foi assim até conhecer a Deus. E nessa vida louca, Ana, liberdade, você estava livre, né? Você não tinha mais namorado para dar satisfação, né? Não tinha mais ninguém te controlando. Você estava livre para sair, beber, ficar com quem você quisesse. Você era feliz, assim? Você poderia dizer, olha, eu sou feliz, porque eu faço o que eu quero, vou para onde eu quero, não presto conta para ninguém. Você era feliz? Não, né? Era uma felicidade ilusória, porque no fim eu me via sozinha. Quando eu chegava das festas, eu chegava e, poxa, e aí? Foi só mais uma noite? Foi só mais alguns acontecimentos? No dia seguinte, era ressaca tanto física quanto moral, por lembrar das coisas que eu fiz, que eu passei, que eu me permiti. E era uma felicidade totalmente ilusória, né? Porque não tinha amizade real. Tudo eram ciclos. Tudo era por interesse, né? Eu via que era muito... se você tem, né? Tanto que eu queria o celular de última geração, eu queria as melhores roupas, marca. Você acaba se envolvendo ali, né, com um rótulo para você se sentir bem. E são padrões, né? Então não tem felicidade nisso. Você quer se encaixar em algo que as pessoas estão ali vivendo e só para realmente se sentir encaixada ali no meio dessas pessoas, mas é pura ilusão. Você disse que ia na igreja quando criança, né? Foi E continuou indo ou parou de vez? Não, parei. Quando eu vi que eu tinha que largar tudo para me entregar para Deus, mas eu não levava a sério a salvação. Foi quando eu resolvi abandonar. Eu tive até uma experiência no Força Jovem, quando adolescente, perto da minha casa. Fui algumas vezes, mas aí peguei um trauma, acabei não indo mais, porque tinham me pedido para orar num grupo assim de jovens. E aí eu me senti... Mas com vergonha? Nossa, minha voz nem saía. Orei, mas acho que ninguém ouviu. Quer dizer, aí, em vez de falar assim, eu vou aprender a orar, vou fazer melhor, você preferiu sair. Nossa, eu me senti, meu Deus, frustrada. Eu falei, gente, que situação, não quero mais. Aí não fui mais. E aí, acho que foram poucas vezes que eu vim para a igreja, mas de me entregar como eu me entreguei realmente quando eu vim, né, da última vez. E o que fez, então, você voltar? Então, foi com essa vida a minha vida girava em torno de amizade, festa e rapazes, né? E aí, o que me decepcionou, o que fez eu voltar, foi uma situação de uma amiga minha, que eu já tinha
uma estima por ela, uma certa confiança, e ela acabou se envolvendo com um rapaz que eu tava ficando, né? Não tinha nada sério, não era nada... E aí eu me senti muito traída pelos dois. Você não tinha nada sério com ele, mas tinha com ela, né? A questão dela, pra mim, foi o que pegou mais, né? E também tinha muita questão do ego, né? Que isso, quando as pessoas vivem nisso, tem muita questão do ego, de você se sentir superior, se sentir desejada. E quando eu vi que ele me trocou por ela, eu também me senti muito mal. E aí foi nessa noite que eu cheguei em casa, muito frustrada, muito amargurada, porque, né, tinha descoberto isso. E me veio muito forte para eu pedir para Deus, porque eu estava sem paz nenhuma dentro de mim. E eu não tinha problema com sono. Eu chegava, dormia, e a maioria das vezes eu chegava com a roupa que eu estava de festa mesmo e já ia dormir. E tanto que na hora ele me vê assim, nossa, mas orar, eu com roupa de festa, da forma que eu cheguei, eu vou fazer uma oração para Deus? Aí foi quando me veio, não, vai orar, porque eu estava muito angustiada, um aperto muito grande no peito. E foi quando Deus falou comigo pela primeira vez, porque eu fui sincera, eu estava realmente ali aflita, né? E peguei a Bíblia, ajoelhei e orei, pedi para Deus tirar aquela aflição do meu peito, aquela angústia, para eu conseguir dormir. E foi algo muito assim, Senhor, se o Senhor me der isso, essa noite de sono tranquila, que eu não estou conseguindo pegar no sono, eu vou ficar um mês sem sair, sem ver ninguém, sem ficar com ninguém, sem fumar, porque eu fumava cigarro eletrônico, eu era viciada, então eu tinha dentro da minha casa, lá da minha cama. Às vezes eu parava de trabalhar em algum intervalo ali de 5 minutos para fumar, então era ali, era um vício mesmo. E para mim ali era um sacrifício muito grande, né? Ficar um mês sem fazer nada. E aí foi quando me veio para ler Deuteronômio 23, me veio assim uma passagem, eu não tinha costume de ler. Então ali foi o próprio Deus que falou na minha consciência. E ali eu levantei, aí eu li, aí fala, né, sobre o povo de Israel que está num acampamento, está se preparando, e Deus pede para eles se purificarem. Eu entendi que era isso que Deus queria mesmo. E se um mês que eu ficasse ali, era isso que Ele queria para que Ele entrasse na minha vida, porque Ele estava vendo uma sinceridade, né, pela primeira vez. E no final ainda fala, que foi a confirmação, que se eu cumprisse o voto que foi feito da minha própria boca, Deus ia me abençoar ou Ele ia considerar aquilo um pecado. E ali foi muito forte, ali o temor veio. Então eu fiquei esse um mês, cumpri esse voto, e depois eu até saí mais umas 2 vezes, só que já não foi a mesma coisa. Porque nesse meio tempo, né, de um mês, eu até vim para a igreja com a minha mãe, ela estava firme, né, estava super feliz, porque eu estava tendo vontade de vir para a igreja. E aí saí umas 2 vezes, mas já não foi a mesma coisa, o mundo já não estava mais brilhando. Foi quando uma reunião de sexta-feira a palavra entrou, né? O bispo deu um exemplo de um terreno baldio com ratos, a gente joga veneno, eles morrem, mas eles vão voltar e alguma coisa está atraindo eles, que é a sujeira. Então, foi quando ele falou para tomar uma decisão, abandonar tudo aquilo que te traz, né, a sujeira para sua vida. Ele falou, não adianta você vir para a reunião de libertação e não se entregar para Deus. Foi quando eu tomei a decisão, não, domingo eu vou me batizar nas águas e vou abandonar tudo. Não tenho mais nada assim desse mundo que eu queira, né? Já vivi tudo, já vivi todas as frustrações, só bagagens ruins. E aí foi quando no domingo eu me batizei nas águas e fui em busca do Espírito Santo. Aí depois de 8 meses, eu tive um encontro com Deus, uma reunião de domingo, no último dia de jejum de Daniel. Foi na reunião das 9h30. E aí nesse momento, quando Deus veio sobre mim, eu já estava me preparando, né? Aquele dia eu acordei decidida, eu enxerguei o templo de outra forma. Foi assim, uma preparação realmente de dentro para fora. Eu falei assim, eu não aceito. Eu tinha visto um testemunho de um rapaz falando assim, Senhor, o Senhor falaria de mim sem me conhecer assim como eu falo do Senhor sem te conhecer? E aquilo entrou porque eu já estava com aquela vontade, né, pelas almas, tudo, de falar de Deus para as pessoas. E ainda não tinha o selo. E aí eu fiz essa oração, e aí no domingo eu acordei decidida, fui. E naquele momento da busca, foi muito forte, porque eu encontrei uma alegria que veio assim, tá vendo? Essa era a alegria que você buscava no mundo, nas pessoas. E hoje você tem. Então, desde então, essa alegria faz parte de mim, tá comigo o tempo todo, essa paz. E a questão também do meu renascimento como pessoa. Porque todos esses relacionamentos que eu tive, toda essa vida, eu era uma pessoa muito grossa. Eu era muito impaciente.
né? Com a minha irmã, com a minha mãe. E muito geniosa. E isso também foi uma mudança que veio de dentro para fora. Hoje é outro relacionamento que eu tenho dentro de casa, com os meus pais, principalmente com a minha irmã, com a minha mãe. Que era muita briga, muito desentendimento. Eu era muito pavio curto. E hoje a gente tem uma ótima relação, é outra coisa. Hoje você está namorando ou não? Não. Não está namorando, né? Então você não tem ninguém no momento, mas você está buscando a pessoa certa. Mas é melhor assim do que quando você estava lá com gente, à torta e à direita, mas não era feliz. Sim, com certeza. Né? Eu sempre falo que para as pessoas que é melhor você estar no fim da fila certa do que você estar na fila errada. Porque imagina você está indo comprar alguma coisa, pagar alguma coisa, aí você vê 2 filas, né? E as 2 filas são longas. Aí você entra na fila errada. Então, você só vai descobrir que é a fila errada quando você chegar lá no caixa. Aí você vai ter que voltar para o fim da fila de qualquer jeito, né? Então, é melhor você estar ali atrás, na fila certa, porque a hora vai chegar. Ela vai chegar, você não precisa se preocupar, você não precisa ficar ansioso, ansiosa, você não precisa ficar dando jeitinho. Ela vai chegar. Se você agradar a Deus, Ele vai te honrar, Ele vai honrar você. Ele disse, né, buscar em primeiro lugar, né, o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão adicionadas na hora certa, no momento certo. Então, esse esperar em Deus é o que falta para muitas pessoas. Elas querem dar um jeitinho, querem ajudar a Deus, que na verdade querem o jeito delas. E aí que começam a botar os pés pelas mãos, começam a tomar decisões erradas e elas sofrem. São elas que vão sofrer. Então, quando você coloca Deus em primeiro lugar, é do interesse dele que você esteja bem. É do interesse dele cuidar de você. Você pode ter certeza disso. Então, essa pessoa que ele já preparou para você, uma coisa é certa, ele já nasceu. Ele está vivo. É ou não é verdade? Onde ele está? Não sei. Quem ele é? Não sei. Mas em breve ele vai te mostrar. Você pode ter certeza. Se você fizer da maneira correta, né? E quando Deus mostra, é rápido. É coisa rápida. Você não tem que ficar forçando, não tem sofrimento, não tem dor, não tem nada disso. É perfeito. Tudo que Deus faz é bom e perfeito. Não tenha dúvidas. É você ter que confiar e fazer a sua parte. Né? Por exemplo, você falou as coisas que você quer. Lembra lá no começo do programa? O que você quer num homem que Deus escolheu para você? Você falou, eu quero que ele seja... Temente a Deus. Temente a Deus, seja de Deus. Homem de Deus, né? Então você tem que ser. Porque o homem de Deus vai querer uma mulher de Deus. Né? Então, você tem que se preocupar muito com você. Eu tenho que ser essa pessoa certa, essa pessoa correta, essa pessoa de Deus. E claro que aquela outra pessoa, ela vai estar buscando você também, se ela for exatamente aquilo que você quer. Então, é o confiar, você vai aprendendo, a terapia do amor ajuda, porque você vai aprendendo como escolher, como identificar a pessoa certa. Fica aí o conselho para vocês. Mas não se preocupa, não fica ansiosa, porque de 9 anos você não trouxe nada de bom. Não é? 9 anos de relacionamento não teve nada de bom. Então, o que adianta ficar mais um tempo em relacionamento errado? O que adianta mais 1 ano, mais 2 anos no relacionamento errado, que não vai te dar nada de qualquer jeito? Sim. Melhor é confiar nele. Não é esperar. Você faz a sua parte, mas confiar em Deus, ele vai te honrar. E é melhor assim, né? Sim, com certeza. Hoje você está aí feliz, se preparando para a pessoa certa, sem ser machucada. Ninguém está te machucando, né? Não está sofrendo como sofreu antes. Sim. Né? E a Ana, você participa aqui no Templo de Salomão, né? Força Jovem aqui com a galera do Templo de Salomão. Como eu disse, daqui a pouquinho a gente vai estar junto, misturado, 7h30 da noite, na reunião do Algo a Mais. E o Força Jovem ajudou você? Acabou aquele trauma que você tinha do Força Jovem? Sim, justamente esse trauma hoje é o que está quebrando isso dentro de mim, que era a timidez, era a vergonha, né? E hoje, nossa, com o pessoal, a gente se sente assim em casa,
né? Todo mundo ali junto e misturado realmente. E as dinâmicas, os almoços com o pessoal, todo aquele envolvimento, as amizades que a gente faz, né? Aquilo ali foi me ajudando, tem me ajudado realmente a enfrentar a timidez, a eu me sentir mais segura de mim. Cada reunião, algo a mais foi o que me prendeu também quando eu cheguei no Força Jovem, porque eu fiz parte de um grupo ali muito breve também dentro da igreja, mas logo saí. E por quê? Porque eu não queria, né? Quando eu voltei, falei, não vou pro Força Jovem, porque já lembrei do trauma, né? Mas aí logo depois a minha irmã vindo, ela me convidou para vir pro Algo a Mais, e aí eu vim e aí foi que me pegou, porque fala realmente o que o jovem precisa pra gente seguir, né? Pra gente ser o jovem acima da média hoje, ser diferente, né? Então, Força Jovem me ajudou muito. Você está em qual projeto no Força Jovem? No Help. No Help, né? Que, aliás, está aí, o Mega Help está chegando. Então, ela já sofreu, passou por situações como você acabou de ouvir, tem condições de ajudar outros também. Então, não perca, já coloca aí no seu calendário, como você já sabe, a quarta edição, né? Quarta edição do Mega Help, que vai acontecer aqui no Distrito AMB no dia 6 de setembro, sábado, 6 de setembro, a partir das 14 horas. A gente vai ter o Mega Talk, Mega Voz, Mega Quiz escolar, tudo mega, tudo mega. E a van que você vai vir junto também tem que estar com mega gente, tá bom? Então convide seus amigos, convide a sua escola para você participar, passar a tarde inteira com a gente ali nesse dia especial, que é o maior evento de valorização da vida, ok? Então, como eu disse, a Ana Beatriz, ela participa aqui do Força Jovem no Templo de Salomão. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, aqui nós vamos estar juntos, na Avenida Celso Garcia, 499, no Brás. Não sai daí, a gente já volta para bater um papo com o Michael, que está aqui com a gente também. Está chegando o maior evento de valorização à vida. (6 de setembro, às 14 horas, no Distrito AMB. Se prepare. Todos os anos, 16 milhões de pessoas tentam suicídio. Em cada 20 tentativas, uma resulta em fatalidade. São 800 mil suicídios, um a cada 40 segundos. Cerca de 90% das pessoas que morrem por suicídio têm algum problema de saúde mental diagnosticável. Foi pensando nisso que o projeto Help foi criado há alguns anos. O projeto Help é mais do que uma iniciativa, é um movimento. Com mais de 5 mil voluntários espalhados pelo Brasil, já fizemos a diferença na vida de mais de 250 mil jovens que superaram a depressão, crises de ansiedade, automutilação, entre outros problemas de saúde mental. Mais de 1 milhão de alunos foram beneficiados pelas palestras do Projeto Help em mais de 5 mil escolas em todo o Brasil, além de centenas de escolas alcançadas ao redor do mundo. Cantinho do Desabafo, Abraço da Vida, Essa Carta é para Você, Tatame da Vida, Help nas escolas e Help nas ruas são apenas algumas das atividades realizadas pelo Projeto Help. Além, é claro, desse mega evento que acontece anualmente, o maior evento de celebração à vida, o Mega Help. Não te julgo, te ajudo. Esse é o nosso lema. É para isso que o Help existe. Assim como eles podem confirmar, cada história é única. Sofria muito com o bullying. Eu superei e hoje eu não sofro mais. Eu sofri transtorno de ansiedade. Hoje eu superei, mudei os meus pensamentos e eu não sofro mais. Eu venci a crise de ansiedade. E eu sofria com muitos medos e complexos. E hoje eu sou confiante e feliz. Eu venci a crise de pânico. Cada jornada é valiosa. Estamos aqui para caminhar ao seu lado.
nos momentos bons e nos momentos difíceis. Então, se você está precisando de ajuda agora, nós estamos aqui para você. Pode contar com a gente. Oferecemos apoio, escutamos e, acima de tudo, somos compreensivos. Porque, como já dissemos aqui, não te julgamos, te ajudamos. Quando precisar de ajuda, chame o Help 11 2392 6910. E não se esqueça de nos seguir no Instagram e fazer parte dos mais de 300 mil seguidores que nos apoiam neste trabalho. @help.fjU. Projeto Help. Não te julgo, te ajudo. Então vamos lá, vamos continuar aqui com o Michael, que está aqui com a gente hoje, tudo bem? Sim. Você não vai ter muito tempo, não, porque as mulheres falam pra caramba, né? Você viu aí, né? Então, conta pra gente, Michael, a tua história. Resumidamente, Bispo, meu testemunho gira em torno da minha infância, das brigas que eu presenciava dos meus pais. Meus pais brigavam na minha frente, já presenciei até mesmo traição da parte do meu pai, via minha mãe chorando por conta da dor que aquele relacionamento causava para ela. E mesmo eu sendo uma criança, ela contava comigo para desabafar. E eu falava para mim mesmo, quando eu crescer eu não vou ser igual ele, mãe. Pode ter certeza disso, que eu não vou ser da mesma maneira que o meu pai te trata, eu não vou ser totalmente diferente. E realmente isso aconteceu, porém eu fui para outro extremo. Eu fui para o extremo de endeusar o relacionamento que eu tinha. Foi com 15 anos e por conta também daquelas brigas, tudo foi muito rápido, eu era uma pessoa muito perdida. Eu lembro que eu acessei pornografia a primeira vez com 9 anos de idade. Mais cedo que ela, né? O recorde negativo. Com 11 anos eu já estava bebendo, misturando bebida, experimentando alguns tipos de bebida. E aí com 15 anos eu tive esse relacionamento e coloquei em prática o que eu tinha dito para minha mãe, que não ia ser igual ao meu pai. Não fui, mas endeusei. E foi 2 anos de relacionamento e quando ela falou que queria terminar, eu fiquei sem entender as coisas. Poxa, meu pai faz tudo errado e parece que as coisas dão certo para ele. Porque agora ele está em outro relacionamento, briga com uma, daqui a pouco se relaciona com outra, as coisas dão certo para ele. E você trata direitinho e não dá certo. E as coisas dão errado. E eu falei com um tom de desculpa para minha mãe, pronto, vou morar em São Paulo, eu morava na Bahia, e vou lá para trabalhar, para realizar meus sonhos e tudo mais. Mas, no fundo, a real intenção era que eu sabia que se eu morasse com meu pai, eu poderia ir para a festa, fazer tudo que eu quisesse, da maneira que eu entendesse. E assim foi, eu vim para São Paulo e da maneira que eu nunca bebi antes, eu comecei a beber, da maneira que eu nunca saí antes, eu comecei a sair, ficar com as garotas, da maneira que eu jamais fiz, como chutando balde mesmo. Só que aquilo gerava uma crise de ansiedade dentro de mim. A mágoa que eu já tinha do meu pai implodindo dentro de mim, agora convivendo com ele, se aflorava cada vez mais. Porque eu convivia com ele e lembrava do que ele fez com minha mãe, mas ficava naquele conflito. Poxa, você que decidiu vir morar com ele, conviver com ele, e o que é a vida? Eu não estava entendendo muita coisa. Eu tinha muita crise de ansiedade quando eu estava sozinho. E eu lembro uma vez, Bispo, que quando eu estava sozinho, eu tinha crise de ansiedade, sempre tentava esconder isso. Sempre dava uma chance para a festa. Já tinha bebido todo final de semana eu saía. Só que uma vez eu tive uma crise de ansiedade no meio de uma festa. Meu pai achou que eu estava no banheiro, mas eu saí para a avenida com a expectativa de tirar minha própria vida. Não tinha, digamos assim, a coragem de me matar, mas eu atravessava a rua de qualquer forma para tirar aquela dor. Atravessei várias partes da avenida para tentar me matar e, graças a Deus, não deu certo. E aí, quando eu cansei, chorando ali em prantos e com muita crise de ansiedade, eu liguei para o meu pai e falei, pai, eu tô aqui no lugar tal, tem como vir aqui para a gente conversar? Ele veio para conversar comigo, achou que eu estava no banheiro, conversou comigo ali bêbado, eu bêbado, ele também. E eu falei, pai, para de investir em mim, não precisa estar comprando as coisas para mim. Eu tenho uma tristeza dentro de mim, eu falei, eu tenho depressão, não entendia muito bem sobre. E ele tentou me ajudar com a força do braço dele. Falou que ia estar por perto, falou que isso é normal, que todo mundo sente, e depois vamos beber.
o máximo que ele conseguia, ele tentou ali e falou que ia fazer um aniversário para mim. Já tinha tudo pronto, o aniversário. E foi o máximo que ele conseguiu me segurar. Mas aquele vazio ainda continuava dentro de mim. Até que chegou a pandemia, então eu não podia sair, as crises de ansiedade se afloravam cada vez mais. E aí, no meio da pandemia, eu vi a programação da igreja. Por conta que o bispo estava chamando ali as pessoas para vir para a reunião de segunda-feira, eu vi no bispo um amigo, pela maneira dele de falar. Eu falei, tá vendo, pai? Ele concorda com a gente. Um ideal político, que ele tinha falado assim, eu falei, então ele concorda com a gente. Vamos lá. E a gente veio nas segundas-feiras. Eu comecei a ver que eu não estava sozinho mais. E vindo nas segundas-feiras, continuava fazendo as coisas erradas ainda, mas através de uma abordagem, quando me chamaram para vir para Força Jovem para jogar bola, futebol, eu vim. Sabia que era igreja, porque tinha me abordado no templo, mas eu vim. E comecei a entender que tinha jeito para mim. E aí, jogando bola, tendo que participar das reuniões, porque para jogar no domingo tinha que vir no sábado e no domingo de manhã. Aí eu comecei a entender sobre me batizar nas águas, sobre abandonar tudo que eu tinha que abandonar para agradar a Deus. Me batizei nas águas no dia 1º de abril, mas foi para mim o dia da verdade. E quando foi no Photo Challenge, eu recebi o Espírito Santo. E durante esse tempo, de abril até o mês 9, eu me entreguei tudo para Deus, totalmente para Deus. Eu entreguei a mágoa que eu tinha do meu pai, os meus sonhos, tudo que eu pretendia ser, tudo que eu era para Deus. Eu lembro que no dia do Photo Challenge, foi dito assim, a camisa estampada, né? Sem filtro, sem farsa. E era quem eu era. Eu não sabia ser sincero comigo mesmo. Eu não era aquela pessoa que explodia, tipo, ó, pai, você tá fazendo isso, aquilo, ou com minha mãe, ou com as pessoas. Mas eu implodia e aquilo me corroía. E quando teve aquele teatro do Cultura no dia do Photo Challenge, disse que no teatro, resumidamente, mostrava que a moça, ela foi verdadeira naquele relacionamento. E quando ela foi verdadeira naquele teatro, ela agradou o rapaz lá da peça e tudo mais, e aí o Senhor chamou na frente para buscar o Espírito Santo. E como se Deus não soubesse que eu sou, eu falei tudo que eu era para Deus. Ó, eu nasci assim, aconteceu isso na minha infância, vim morar aqui em São Paulo através de um término de relacionamento, por conta de mágoa, por conta de várias coisas. Contei toda a minha história para Deus, e aí um obreiro impôs a mão sobre a minha cabeça, e ele buscou junto comigo, e eu criei e tive a maior certeza da minha vida, que eu precisava agradar a Deus por quem eu era, não pelas coisas que eu fazia ou pelas coisas que eu achava que agradava a Ele. E ali eu fui completo. E depois daquilo tudo mudou. Não tenho mais mágoa do meu pai, não dependo mais de bebida ou de acessar pornografia ou de acessar qualquer outra coisa externa, porque a felicidade de verdade está dentro de mim. E agora estou na obra pela misericórdia de Deus, e agora partiu Paraíba. E em resumo do que é a obra, eu já sabia da necessidade da obra, mas é muito mais privilégio do que a gente ouve. É muito mais almas do que a gente sabe que tem. Muitas experiências, por mais que faz pouco tempo, eu lembro de algumas ligações que pessoas fazem para mim, de madrugada, quando a gente está na central de atendimento, e eu fico pensando assim, um dia fui eu daquele outro lado. Um dia fui eu tendo ansiedade. Muitas vezes a ligação é rápida, né? Uma pessoa fala que quer uma oração por conta que está tendo ansiedade ou por conta que não está conseguindo dormir. E uma época da minha vida fui eu também. Então, não é justo eu não gastar minha vida com as almas. Você está com quantos anos? 24 anos. 24, quer dizer, você largou tudo. Sim. Quando eu digo largou tudo, tudo que você poderia ganhar, ter, os sonhos pessoais para servir a Deus. Sim, senhor. Né? Que é a coisa mais gloriosa que pode existir. Você imagina, Jesus veio aqui na Terra e ele escolheu 12 homens. Ele escolheu 12 homens. Quantos homens tinham na Terra? Quantos homens haviam ali naquelas cidades? Ele escolheu esses homens. Claro que um deles, Jesus já sabia o que ia acontecer, que era necessário que aquilo acontecesse, que foi Judas. Mas os outros 11, eles foram escolhidos por alguma razão,
para serem discípulos do Senhor Jesus. Você sabe o privilégio que foi para esses homens? Eles não tinham ideia na época, mas hoje a gente fala deles, né? Olha o privilégio que foi para eles de servirem a Jesus. E os jovens que fazem isso também é um privilégio enorme. Foi o que eu fiz também há muitos anos atrás. Eu poderia ter sonhado os meus sonhos, eu poderia ter ido para esse mundo afora, comprando coisas, conquistando, curtindo essa vida. Mas isso aí ia passar. Tudo passa. Tudo vai passar. Você compra uma casa nova hoje, amanhã ela está velha. O carro novo de hoje, amanhã vai estar velho. Você compra um telefone top de linha, amanhã já vai ter outro. Tudo passa. A única coisa que não vai passar são as almas. Essas vão permanecer para sempre. Então, quando Deus vê alguém que tem esse desejo, é como se a gente fala que dá match, né? Dá match. Então, ele quer ganhar almas. E quando a pessoa diz assim, olha, eu quero também ganhar almas, que o Senhor me use para ganhar almas, aí dá match. Esses são os escolhidos por Deus. Chamados todo mundo são. Você tem esse chamado. Ele mandou você ir e ganhar almas. Então, quando a pessoa fala eu quero, ela se torna uma escolhida dele. Ela abre mão do que ela poderia conquistar nesse mundo para servi-lo. E não tem nada mais glorioso do que isso. Então, você que é pai, mãe que está me assistindo aí, às vezes, né, a gente vê pai dizendo assim, meu sonho é meu filho ser um advogado. Meu sonho é que meu filho seja um médico. Meu sonho é meu filho ser engenheiro. É um advogado alcoólatra, né? É um médico drogado, é um engenheiro depressivo. O que adianta? O que adianta você ter o seu filho conquistando na carreira, mas não ser feliz, não sendo feliz? O seu maior prazer, a sua maior honra deveria ser essa. Eu tenho o meu filho, a minha filha, servindo a Deus. Não a mim, mas servindo a Deus. Você quer honra maior do que essa? Que foi o que aconteceu com José e Maria, né? Jesus veio, mas servindo a Deus, não a eles. Foi o que aconteceu com Samuel. E Ana não podia ter filhos e Deus deu a ela um filho para servir a Deus, não a ela. Que você quer honra maior do que isso? Então, você que é pai, mãe, o senhor, a senhora, olha, se seu filho deseja isso, grande coisa ele deseja. Não fica contra não, não impede não. Não impeça, porque aí quem vai sofrer é você. Pode ter certeza disso. Imagina você entrar no caminho de Deus. Imagina você, Deus escolheu seu filho, sua filha, e você fica ali no caminho. Fala, não vai levar eles não. Você imagina o que não vai acontecer. E algo interessante, bispo, sobre o privilégio ainda, é que naquela época, quando meu pai foi conversar comigo, falou, poxa, em outras palavras, isso é importante pra gente está preparando o aniversário para você, tá tudo pronto, era aniversário de 18 anos, né? Que deu tudo errado dentro de mim. E no dia do juramento, parando para pensar agora, foi no meu aniversário. O juramento foi no dia do meu aniversário. E é um presente todos os dias, o privilégio de Deus estar contando comigo, em cada detalhe. Na ligação, no atendimento, conversando com a alma ali, porque Deus está contando comigo. Eu poderia ser contado com qualquer outra coisa no mundo, mas o privilégio de Deus estar contando comigo é o maior presente. Tem nada melhor do que isso, não. Aliás, dá uma olhadinha aí no dia que eles fizeram lá o voto. Não só ele, mas o Samuel também estava com você, né? Fizeram o voto de servir a Deus no altar. Dá uma olhadinha. De obedecê-lo e servi-lo no seu altar todos os dias da minha vida, até o meu último suspiro. Deus Pai, Filho, Espírito Santo, a tua palavra, teu servo e todos aqui presentes são testemunhas deste meu voto. Amém. Amém. Estende as mãos para cá, por favor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos o Maico e o Samuel. E tantos outros que estão tomando esta mesma decisão, meu Pai. Como Nikita, lá em Israel, o Senhor disse para que a gente fosse e fizesse discípulos de todas as nações. E essa tem sido a Igreja Universal.
Tá ligado? Isso é só um pedacinho do que aconteceu. A gente faz isso com todos os rapazes que entram na obra, servindo a Deus no altar. Se você tem esse desejo também, essa vontade, se você já tem o Espírito Santo, e você diz assim, olha, eu acho que eu não tenho condições, mas eu tenho esse desejo de servir a Deus. Ótimo. Se você achar que você tem condições, então já não serve mais. Você tem que ser realmente desse tipo. Eu não tenho condições, porque ninguém tem. É pela misericórdia dele, mas você tem que ter o Espírito Santo. E, claro, essa entrega, esse desejo de servir, a disposição de ir por esse mundo afora ganhando almas, sacrificar tudo para ganhar almas. Então, por exemplo, o Michael está indo para Paraíba, né? Olha, o estado arrebenta lá. Eu estive na Paraíba algum tempinho atrás. Olha, fiquei admirado. Aliás, um grande abraço para toda a galera aí da Paraíba, um dos estados que mais cresce no Brasil. Bonito. Você vai ver, o que não falta lá é alma para ganhar. Né? Aliás, como qualquer estado aqui do Brasil ou país nesse mundo. Então, hoje você está indo para Paraíba, amanhã onde é que você vai estar? Ninguém sabe, só Deus sabe. Mas se você tem esse desejo, então procure a galera do Força Jovem Universal, procure o seu pastor, porque a gente vai te enviar. Você pode ter certeza disso. Ele disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Pai da seara para que envie trabalhadores. E a gente está pedindo. O Michael está aí, é o resultado disso daí. Tá bom? Então, se você quiser estar conosco daqui a pouquinho, 7h30 da noite, com a galera aqui do Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 499 no Brás, ou um Força Jovem mais próximo de você. Lembrando que esse final de semana tem encontro jovem, também a gente se reúne aos sábados, aqui às 16 horas. Ana Beatriz aqui do Templo, o Michael também era, agora está para Paraíba, agora já vai ajudar outros jovens lá. Não é isso? Então a gente fica por aqui, pessoal. Lembrando, 6 de setembro está chegando o Mega Help, não esquece não. Dá tchau para eles lá. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Esporte, cultura, entretenimento e toda informação de última hora para deixar você bem informado de tudo o que acontece na FJU. Fique por dentro, se inscreva no canal oficial no YouTube Força Jovem Universal e ative o sino das notificações. Plantão FJU. Não somos só notícia, somos história, junto aos fatos, mostrando a verdade na sua verdadeira essência. Está chegando o maior evento de valorização à vida. (6 de setembro, às 14 horas, no Distrito AMB. Se prepare. Estamos mais juntos do que nunca.